Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, você sabe, vou pedir para você o like, porque é muito importante para mim, rapidinho para você, é a forma como a plataforma entende que o conteúdo aqui é relevante, para que ela possa indicar para outras pessoas também conhecerem o canal. Então, deixando o like, você me ajuda demais, tá bom? Recado passado, vamos falar de Felipe Anderson. Sei que a final do Campeonato Paulista tá chegando, quinta-feira, a ansiedade já começa a bater em muitos torcedores. Quarta, quinta-feira vai ser impossível não falar só desse clássico, a ansiedade vai estar a mil. E a gente precisa de um fator novo para jogar esse clássico, para tentar surpreender o Corinthians, para fazer a diferença dentro de campo. E pensando nisso, eu penso no Felipe Anderson, no nome do Felipe Anderson. Eu sei que muita gente agora vai torcer o nariz e é até por conta disso que eu me dediquei a ir pesquisar e fui assistir jogos do Felipe Anderson na Lazio, no West Ham, quando ele chega na Lazio, né, a volta para Lazio e a sua chegada na Lazio, e fui tentar entender quem era o Felipe Anderson, se de fato o Felipe Anderson era essa enganação que muitos torcedores têm apontado, se ele era esse jogador moroso, esse jogador sonolento que muita gente fala também, fui tentar entender para tentar descobrir como ele pode ser aproveitado aqui no Palmeiras. E eu descobri algumas coisas, tem algumas interpretações e ponderações para fazer aqui para dividir com vocês que eu acho que vai ser interessante para vocês, tá bom? Então fica por aí. Bom, primeiro eu fui pesquisar para saber o que falavam dele na época que ele estava para ser vendido para Lazio. Eu achei uma declaração do Muricy na época que eu acho que vai ser condizente com o que muito torcedor pensa aí. O Muricy, quando era treinador do Santos e do Felipe Anderson, deu uma declaração numa coletiva falando que ele parecia que vinha com um defeito de fábrica, justamente reclamando dessa sonolência, dessa morosidade do Felipe Anderson dentro de campo e que cobrava mais dele, mais atitude, mais chegada ao ataque. E ele já era um baita jogador ali no Santos. Se você pegar para ver os jogos, os lances do Felipe Anderson nas partidas ali, você consegue ver que ele já era um baita jogador. Mas o Muricy cobrava muito ele disso, principalmente nos treinamentos, mais esse sangue, essa fibra. Eu falei, pô, será que ele era esse cara assim quando ele chegou na Lazio? E aí fui ver jogos da Lazio assim que ele chega lá. E a primeira temporada do Felipe Anderson lá é muito apagada, ele recebe a camisa 7 quando ele chega lá, mas ela é muito apagada, ele faz poucos jogos, 15, 20 jogos ali, o moleque chegando, ainda novo, buscando seu espaço, não recebeu tanto protagonismo. Já na segunda temporada, ele faz uma baita de uma temporada. E, sinceramente, esse lance de jogador sonolento, de cara moroso, que não participa da partida, eu acho que cai por terra a partir dessa temporada ali na Lazio. Porque ele passa a ser o jogador que participa do jogo como um todo. Ele joga tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, pelo meio. Ele era o playmaker, aquele cara que você dá a bola no pé dele e ele faz o jogo acontecer. Ele era imparável. Ele de fato era imparável. E eu até me surpreendi, porque eu não lembrava que ele era tão habilidoso do jeito que ele se mostrou nos jogos ali na sua segunda temporada na Lazio. Ele era o cara que driblava, que tinha muita velocidade, que usava muito a sua inteligência para mapear espaço. E não era aquele drible do tipo cara ciscador, por exemplo, o Neymar. Para na frente da bola e fica ciscando para um lado e para o outro. Ele era o cara que driblava em velocidade, que matava a marcação num domínio. Ele já olhava e já dava o drible e matava a marcação já num domínio. Mas claro que também tinha caneta, tinha também de deixar a marcação no chão, né? Tipo corte, tinha esse tipo de lance. Era um jogador muito inteligente, um jogador que se não fosse na falta, ele ia parar dentro do gol. Um jogador que finalizava muito bem. Tanto é que eu até anotei aqui que nessa temporada ele faz 11 gols e dá 10 assistências. Uma baita temporada em 37 partidas. A gente tá falando aqui 37 partidas, 11 gols e 10 assistências, é uma baita temporada. Ele era muito habilidoso. Tão habilidoso que depois dessa temporada ele recebe a camisa 10. Isso eu acho que representa muita coisa. A gente sabe o que a 10 representa no futebol, né? Mesmo com os jogadores hoje escolhendo números diferentes, como o Veiga, por exemplo, que usa 23, a gente sabe que a 10 ainda é a do cara do time, geralmente o cara mais habilidoso. Ele recebeu essa camiseta na Lazio porque ele era esse cara, ele era imparável, muito habilidoso, muito rápido, muito inteligente, marcava muitos gols,
finalizava demais, tinha liberdade de movimentação pelo meio, pela ponta, driblava os caras numa facilidade, era absurdo. Depois, se vocês puderem, assistam jogos, lances do Felipe Anderson quando ele chegou na Lazio. Tanto é que depois ele é vendido para o West Ham da Inglaterra por 39 milhões de libras, a maior negociação, a maior compra feita pelo West Ham na sua história, e um valor muito considerável, né? Se a gente pensar aí nos valores que se praticam até hoje, a gente pegar 8 anos atrás e dizer que o Felipe Anderson foi vendido por 39 milhões de libras, eu acho que significa alguma coisa. E aí, quando ele chega na Inglaterra, no West Ham, ele começa a atuar pelo lado esquerdo. E ele ainda tinha o drible e a velocidade e a finalização. Porém, ali eu entendo que ele começa a adquirir outras características, como a consciência defensiva, ele participa muito mais da recuperação da bola, muito mais desse jogo defensivo, e a força física, porque ali é um futebol mais físico, é um futebol de muito mais contato, embora a Itália já fosse, mas a Inglaterra sempre foi marcado por esse jogo veloz, jogo rápido e de muito contato. E ali eu acho que ele adquire essa capacidade física muito boa, tanto que ele começa a fisicamente também ser difícil para os adversários, ser imparável para os adversários, que não conseguiam muitas vezes derrubar ele nem na falta. Então ele era um baita de um jogador que finalizava muito mais a gol, era muito mais rápido em puxada de contra-ataque, habilidoso e forte. Então ele começa a se tornar um jogador muito completo. Eu até surpreendo com o fato desse cara não ter ido mais vezes para a seleção brasileira, para ser bem sincero, porque ele jogava muita bola. Talvez seja o fato de ser um cara low profile, um cara que não aparece tanto, um cara que não tem tanta mídia, né? É o famoso pouco mídia e muito futebol. Mas depois, na segunda temporada lá, ele não faz uma grande temporada, faz uma temporada boa, mas não tão boa. Depois é emprestado para o Porto, joga muito pouco, e aí é recomprado pela Lazio, que aí agora a gente já está falando mais próximo aqui da transação do Palmeiras. E quando ele é recomprado pela Lazio, chega lá com a baita moral, e ele vai para jogar muito mais do lado direito. E continua com as mesmas características de velocidade, driblador, um cara finalizador, mas começa a ser um cara que começa a desenvolver outras características dentro de jogo, como um jogo muito mais coletivo, um cara muito mais para criar jogadas para o time, né? Ele começa a ser esse cara que ajuda muito mais na marcação, que carrega a bola para o ataque, mas principalmente que tem a questão do passe de primeira, a finalização de fora da área. Então, ele já é diferente daquele jogador que tem a sua primeira passagem na Itália, na Lazio, que era o cara que ninguém parava por nada. O que faz sentido se a gente olhar a declaração de jornalistas italianos que falavam que se surpreenderam com o fato dele chegar aqui no Palmeiras e não ter sido o cara do time, mas se surpreenderam até certo ponto, porque a última temporada dele agora na Lazio, eles falaram que já tinha sido de bem menos protagonismo, né? Já não era aquele jogador tão protagonista, um jogador mais do coletivo. E se a gente parar para pensar no que eu falei aqui de quando ele chega na Lazio, na primeira passagem dele, faz total sentido. Porque lá, de fato, ele era o cara do time, era o dono do time. Jogava muita bola. Ele era o cara que dá a bola nele e ele faz o jogo acontecer. Hoje ele é um cara muito mais do coletivo, ele é mais uma peça de engrenagem. Então eles já esperavam esse tipo de participação do Felipe Anderson. E é por isso que eu chego agora ao como aproveitar melhor o Felipe Anderson e como gerar esse fator desequilibrador até para um jogo da final contra o Corinthians. Eu acho que se a gente olhar a evolução desse jogador, a forma como as características foram mudando e a forma como os jogadores mudam, por exemplo, o Neymar começou a carreira como jogador de lado de campo e hoje é um camisa 10, já é um cara de meio. O Diego Souza, que passou pelo Palmeiras aqui, começou a carreira como meia e depois terminou a carreira como centroavante. Então é normal que ao longo da carreira os jogadores acabem tendo outras características em detrimento de algumas que eles vão perdendo, porque não dá para você comparar um jogador de 31 anos com um jogador o que ele era com 22 anos, embora Felipe Anderson hoje seja ainda um cara muito forte, um cara muito rápido, mas é claro que ele não é aquele cara que ele era 10 anos atrás.
mas ainda tem muita qualidade de jogo. E é aí que eu falo que ele deveria ser aproveitado no meio-campo. Essa, para mim, é a solução, uma das soluções possíveis para recuperar a confiança e o futebol do Felipe Anderson. E eu sei que ele pediu para jogar pela esquerda, até falei disso aqui no meu último vídeo. Mas às vezes o jogador tem aquela memória do momento em que ele mais brilhou, de que ele teve um desempenho muito melhor, mas de repente falta aquela sensibilidade do treinador falar: não, peraí, eu vou te colocar aqui, porque aqui eu acho que pode ser melhor para suas características hoje. E por que pode ser melhor? Felipe Anderson é um cara forte, é um cara que mapeia espaço, é um cara que consegue dar o drible num domínio, ou seja, aquele cara que dá o drible num toque só e já tira a marcação. É um cara com boa finalização, é um cara com bom passe, tem um passe tanto de primeira quanto a visão de jogo de profundidade, e é o cara que sabe jogar de costas para marcação, por conta da sua força, da sua habilidade, do fato de você mapear espaço. É um cara muito participativo. E outra, você faria ele participar mais vezes do jogo, tirando essa sensação de que ele é um cara sonolento, de que ele é um cara moroso dentro de campo, morto dentro de campo. Se a gente parar para pensar, tem muitos meias que são habilidosos que passam essa impressão de serem caras mais vagarosos, mais devagar, mais lentos. O próprio Alex, que jogou aqui no Palmeiras, tinha esse apelido. Lembra na época que chamavam ele de Alex Sotan, que era um remédio para dormir. Então, eu acho que meias habilidosos, alguns meias habilidosos, eles têm essas características mais devagar, mas eu acho que é porque os caras têm um pensamento muito na frente, a jogada deles é um pensamento muito na frente e é o que eu enxergo do Felipe Anderson. Então, eu acho que para recuperar o Felipe Anderson, ele tinha que ser utilizado mais no meio-campo, de repente na função do Veiga, tirar um pouco o Veiga de cena, e aí tem uma coisa muito importante nisso, que é a quebra de algumas convicções que o Abel tem, né? De repente tirar um pouco o Veiga dali e dar essa oportunidade para o Felipe Anderson. Ou colocar o Felipe Anderson no segundo tempo no lugar do Veiga e não no lugar do Facundo na ponta esquerda. Eu acho que isso poderia ser uma boa opção para tentar recuperar o futebol desse cara, porque o Veiga tá meio perdido hoje dentro de campo, porque o Richard Rios, com a ascensão do Richard Rios, o Richard Rios começou a subir muito mais e fazer o lado direito, que era feito muito pelo Veiga, né? Então a gente vê um Veiga meio perdido ali pelo setor de meio campo, praticamente não participa do jogo o Veiga. De repente o Felipe Anderson tem as características necessárias, pelo que eu vi, porque na boa, eu assisti jogos desse cara aqui na Lazio quando ele chegou, no West Ham, fiz essa pesquisa para poder trazer aqui pro vídeo, e era um baita de um jogador. Esse maluco não desaprendeu a jogar bola. O cara não desaprendeu a jogar bola, ele não é ruim de bola, ele não é grosso. Ele pode estar sem confiança, tá? Realmente tem protagonizado alguns lances bem bizonhos, mas eu acho que é por conta de falta de confiança, falta de sequência. O cara precisa ter uma sequência. A gente não pode se dar o luxo de escantear esse cara como um reserva que a gente vai utilizar 5, 6, 7 minutos por partida. Eu acho que não pode ser por aí o Felipe Anderson. Ele tem que ter, sim, um protagonismo dentro do time do Palmeiras. E isso pode até ajudar. Essa importância de você colocar ele no meio de campo do time pode dar aquilo que ele precisa para recuperar essa confiança. Então, para mim, a forma de recuperar esse atleta, de gerar um fator desequilibrador para esse jogo até de quinta-feira, mas pensando muito mais em continuação da temporada, é aproveitar esse cara no meio-campo, até mesmo em algumas oportunidades como um pilar de volantes. Você imagina um volante de contenção e dois segundos volantes, dois meias de ligação. O Felipe Anderson poderia ser um desses meias para mim tranquilamente, porque tem todas as características. De verdade, esse cara é um baita de um jogador, é muito inteligente com a bola, mas está sendo mal aproveitado e está com pouca confiança. A gente precisa de um pouquinho de sensibilidade da comissão técnica, de aproveitar e de testar esse cara nesse setor mais de criação, onde ele pode ser muito mais útil dentro do time, que é no meio-campo. Então é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito disso tudo que eu disse aqui, se você concorda, se você não concorda, mas a verdade é que é um baita jogador, tá? É um baita jogador, muito habilidoso, muito inteligente, muito bom. Não pode ficar escanteado no banco de reservas como se fosse um jogador qualquer, jogando 5, 4 minutos por jogo, entrando no segundo tempo apenas, tá bom? E eu falo nisso porque a gente tem Paulinho voltando, vai ser titular. A gente tem Maurício voltando, é outro cara que briga pela titularidade.
e o Felipe Anderson não pode ficar encostado como um substituto para um ponta esquerda. Eu acho que é muito pouco a se aproveitar desse cara que tem muito talento e muita lenha para queimar ainda, tá bom? Então é isso, rapaziada. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe sua opinião nos comentários para eu ler depois. Tamo junto, um abraço e valeu.